Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco ou J. Silva, se vocês desejarem. Queridos, como eu sempre digo, prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal pessoal, canal Pastor J. Silva. Pois é, hoje eu quero trazer para vocês uma lição. Na verdade é a última lição desse trimestre, né? E essa lição ela pontua para a gente literalmente a perseverança. Pois é, o título da nossa lição, Perseverando na Fé em Cristo. Esse é o título da lição e a temática de abordagem é a perseverança. Pois é, eu vou estar falando sobre isso agora. É a última lição desse trimestre. No próximo mês já tem um trimestre novo e a gente finaliza esse trimestre que foi fantástico em defesa da fé cristã. Última lição, tá? E aquela descrição combatendo as heresias, combatendo as antigas que se apresentam com nova aparência. Bom, na última lição a gente ainda vai pontuar algumas heresias? Sim, claro. Na verdade a gente vai estar aqui, formulando mais uma ideia de defesa, A gente vai estar veiculando mais o assunto a uma questão de defesa, literalmente. Mas automaticamente, olhando para a lição, dando aquela lida na lição, porque eu precisei ler a lição automaticamente, a gente já percebe que é a mesma, pontua e apresenta automaticamente algumas citações sobre o pensamento herético com toda a propriedade. Bom, eu quero primeiro aqui externar gratidão, primeiro a Deus, porque a motivação de estar vindo aqui é dele, óbvio, claro, e também a vocês que nos acompanham e nos motivam a fazer isso, Então, meu muito obrigado a todos vocês. Desde já eu peço aqui, que se você puder deixar o seu like, eu te agradeço. Eu até costumo dizer, que a presença de vocês me fortalece, mas quem fortalece o canal é o seu like. Então, se você puder deixar um like aqui, eu já te agradeço. Se você não é inscrito, se inscreva, acione o sininho, fique conosco. Isso é um prazer ter a tua companhia aqui comigo. Tá bom? Mas vamos lá. Título da lição, Perseverando na Fé em Cristo. Temática de abordagem, perseverança. Texto áureo da lição. Eu li o texto. Eu confesso para vocês que eu achei ele fenomenal. Primeiro porque a palavra muito firme, aparece logo no início do versículo. E ele diz: e temos muito firme a palavra dos profetas. Olha que coisa impressionante que Paulo está dizendo, E temos. Isso automaticamente já parafraseia a base, porque quando ele diz e temos muito firme, a palavra dos profetas, meu Deus do céu, a qual bem fazeis em estar atentos. Olha que coisa interessante, A qual bem fazeis em estar atento. E temos muito firme a palavra dos profetas, sobre a qual você, meu Deus do céu, deve manter a sua atenção. E pela descrição que Paulo mostra aqui, significa que esse garoto, Timóteo, estava atento a essa descrição. Coisa linda demais. Vamos lá. A qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Quem é a estrela da alva aqui, É Cristo, Com toda a propriedade. Esse versículo aqui, ele está pautado na segunda epístola de São Pedro, no seu capítulo de número 1, no seu versículo de número 19. Mas do lado daquela verdade prática, E o autor diz o seguinte: a Bíblia Sagrada é o único instrumento, de fato, A Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual. Ah, que isso, pastor? Que é isso? Como que é moral e espiritual? Quem éramos nós antes de Jesus?
Pois é, dados ao pecado, totalmente prisioneiros, totalmente escravizados, fazíamos o que dava na telha, achavam que estavam fazendo certo, queríamos porque queríamos pecar cada vez mais, e aí de repente Jesus ele chega, né, e a sua palavra faz um efeito, né, atingindo a gente por dentro, e todas as imoralidades que antes a gente praticava, a gente deixa de praticar. A palavra moraliza. E olha o que ele diz: instrumento moral e espiritual. Não só cria moral, né? Não só moraliza-nos, como também nos espiritualiza. Como assim? Ah, que isso? Verdade. Né? A palavra espiritualiza. Porque antes a gente não tem aquela preocupação, né, com a nossa espiritualidade, e haja visto que a pobreza espiritual é a causa de muitos caos na humanidade. A falta de uma espiritualidade sadia tem levado os seres humanos a pecarem cada vez mais, a se desmoralizarem cada vez mais, né? Por isso que a Bíblia é o único instrumento, tá? É o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, na sociedade, na pátria e na família. Veja bem, para aferir, para medir literalmente. Medir o quê? A nossa conduta. Como é que eu estou me portando dentro da sociedade, como é que eu estou me comportando, como é que eu estou vivendo dentro da minha família, como é que eu estou me comportando como cidadão da minha pátria terrena. E o mais importante, como é que eu estou me apresentando diante dele. Pois é, o apóstolo, ele é muito clássico quando ele diz que devemos nos apresentar como um obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que sabe manejar bem a palavra da justiça. Ou, na verdade, se você quiser, meu Deus do céu, a palavra moraliza, a palavra espiritualiza, a palavra capacita, a palavra te instrumentaliza para ser um vaso nas mãos de Deus. Pega a visão. Muito bem. Não estou falando, o negócio vai prendendo, vai embora. Bom, na nossa leitura diária, as descrições, a primeira delas, né, é Êxodo 5:1, e a descrição que o autor coloca para a gente é essa aqui, ó. A expressão, assim diz o Senhor. Uau! A expressão, assim diz o Senhor, ele diz, é o selo da autoridade da Bíblia. Interessante, né? Que na maioria das profecias de todos os profetas sempre usava essa mesma expressão, né? Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Coisa linda, né? E aí ele diz aqui, isso aqui é o selo da autoridade da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Aí alguém fala assim, é um livro. Sim, é um livro que contém a palavra de Deus. Ela foi escrito por homens, sim, foi escrito por homens, inspirados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Quem é que comprova isso pra gente? A própria Bíblia. O próprio apóstolo Paulo, quando disse, foi-me posto um espinho na carne, é justamente para que ele não se exaltasse, não se vangloriasse, e por causa disso o Senhor lhe deu 13 epístolas. Há quem diga que ele escreveu também o livro aos Hebreus. Pois é, a linguagem é muito veiculada aos seus ensinamentos, parece muito com Paulo literalmente, porque Paulo, ele não desprezou a lei, pelo contrário, ele disse, a lei é boa, tá? A lei é boa, tá bom? Então, se foi ele ou não, parece que foi, então vai ser 14 trabalhos redigidos pelo apóstolo. Ah, fala sério, irmão. Vamos lá. Na terça, Marcos 7,13. As escrituras sagradas são a palavra de Deus. As escrituras sagradas são, não, ela é a palavra de Deus. Mateus 4,4, o que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de
Deus é a palavra de Deus. O próprio Deus, ele falou para Josué: Josué, não aparta da tua boca o livro desta lei, mas antes medita nele de dia e... Esse versículo é lindo demais. Medita dia e noite. Meu Deus, para quê? Para fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e assim tão prudentemente te conduzas. E, claro, você vai ter sucesso na sua caminhada. Está escrito, pega lá. Meu Deus do céu, é lindo demais isso aqui. Bom, apesar que ele usa aqui, né? Marcos 7:13, apenas para corroborar que as Escrituras são a palavra de Deus. Como eu disse, ela é a palavra de Deus. Vamos lá, na quarta, João 10:35. O Senhor Jesus, a maior autoridade no céu e na terra, disse que a Bíblia é, olha só, inerrante. Meu Deus. João 10:35. A descrição do versículo é que Jesus, ele diz com propriedade que a palavra, a Bíblia Sagrada, e nós entendemos como a palavra de Deus é inerrante, a Bíblia não erra. E não erra mesmo não. Eu, pontuando aqui sobre a angelologia, né? Que é um estudo que eu vou colocar aqui agora, já tem até uma parte que eu vou colocar a segunda, depois eu vou tentar colocar a terceira. Quando eu falo sobre isso, eu mostro a veracidade da Bíblia, pontuando o livro apócrifo de Enoque, que fala de vários anjos, né? E, inclusive, várias literaturas apócrifas, foram todas elas redigidas em um período de caos, de silêncio, onde Deus não falou com ninguém, e surgiram todas essas escrituras, ok? E esses livros automaticamente eles acabam combatendo um ao outro e ao mesmo tempo inserindo mitologia com Deus, com... que coisa de doido, tá? E, ou seja, esses livros não foram colocados na Bíblia por não possuírem nenhuma inspiração divina. E esses livros, já que eles discordam entre si, não servem para estar no cânon. Ao contrário da Bíblia, nos seus 66 livros, né, esses livros jamais discordam um do outro. Isso só corrobora, só autentica literalmente que a palavra de Deus é inerrante. Ela não erra. Pois é, tudo bem. Vamos para o próximo aí. Bom, Hebreus 4:12, a descrição extraída do versículo é: a palavra de Deus é poderosa. Já começou bonito, né? A palavra de Deus é poderosa. Para quê? Para alcançar o íntimo do ser humano. Porque a palavra do Senhor é como uma espada aguda, né? De 2 gumes, de 2 fios. E automaticamente ela faz divisão entre a alma e o espírito, juntas e medulas. Coisa linda demais isso aqui. É mais penetrante que espada aguda de 2 gumes, apta a fazer divisão literalmente nas partes mais sensíveis do ser humano. Meu Deus, a alma é o poço das emoções, o espírito é a razão da espiritualidade, da sanidade, literalmente, é o que nos liga a Deus. E a palavra é capaz de fazer divisão entre esses dois, é capaz de fazer divisão entre as juntas e medulas do corpo, ou seja, ela atinge literalmente o teu corpo. É a única leitura que faz efeitos colaterais no ser humano, não tem jeito. A palavra bem pregada, bem, fixada, ela mexe com a estrutura literalmente. Meu Deus do céu, é por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque mexe com a nossa sensibilidade, mexe com a nossa estrutura. Meu Deus do céu, isso é lindo. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 25, descrição: a validade da palavra de Deus é para sempre. Olha só, a validade, se ela é inerrante, se ela faz divisão entre as juntas e medulas,
Agora ele está dizendo, né, extraindo do versículo 25, dizendo que a validade da palavra é para sempre. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece. O homem passa, mas a palavra permanece. Os reinos passam, mas a palavra permanece. Tudo passará, mas a palavra permanece. Por que permanece? Ele disse para Jeremias, o próprio Deus, ele disse para Jeremias, né, que ele não, que a sua palavra, né? Oh, meu Deus do céu. Eu velo pela minha palavra para cumprir, Jeremias. Eu velo, eu zelo, eu estou atento para o cumprimento da minha palavra. Então, querido, vamos lá. No sábado, segunda epístola de Pedro 1, 20, 21. A Bíblia Sagrada foi produzida por homens movidos pelo Espírito Santo. Eu acabei de falar, né? Sobre a inspiração da Bíblia, né? Foram homens que escreveram, sim, mas inspirados pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo se declarou, né? Eu não posso negar, porque foi-me posto um espinho para me arrebentar, para eu não me exaltar com relação aos escritos. 14 escritos, né, se eu colocar os hebreus no meio, 14 totalmente inspirados pelo Espírito Santo. Prova concreta. Acabou. Bom, a nossa leitura está pautada na segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, versículos 10 a 17. O primeiro versículo já começa com uma descrição linda, porque ele já começa dizendo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Ele está se referindo, claro, a Timóteo, dizendo que Timóteo estava seguindo a doutrina, os ensinamentos de Paulo, tá? E ele diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, tá? Modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Tu, porém, tens seguido. Paulo não está dizendo você tem que seguir, ele está dizendo você está seguindo. Se você está seguindo os meus ensinamentos, que fala sobre o modo, né, a maneira de viver, para ser mais claro, que fala da maneira de como se deve viver, se fala da intenção que você deve ter, se fala da fé que você deve carregar, se fala da paciência que você deve ter, e é claro, do amor que você deve exercer, que você deve ser longânimo, não agir, né, na intrepidez da emoção, mas com calma, com prudência. Paulo está dizendo: você tem seguido o que eu tenho te ensinado. Isso já é coisa boa, e automaticamente isso aqui já é uma lição pra gente, né? Misericórdia. E aí ele continua dizendo: perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor me livrou de todas elas. Ele está dizendo: querido, olha só, em outras palavras, pensa, veja o que eu passei por adversidades, mas se você está seguindo a doutrina e automaticamente adversidades virem sobre você, fica tranquilo, o Senhor me livrou de todas elas. O mesmo Deus que me livrou de todas elas, em outras palavras, ele está dizendo: vai livrar você também. Se ele me capacitou a suportar tudo isso, ele vai capacitar você também. Se ele me deu graça para viver tudo isso, ele vai dar graça para você também. Vai nessa tua força, Timóteo, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, verbalizando, né? É lindo. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus. Aí sim corrobora já o que eu até acabei de falar. Eu acho que não preciso nem falar mais, porque o versículo de número 12 vai dizer que todos, inclusive você, Timóteo, todos padecerão perseguições. Todos. Mas o Senhor me livrou de todas elas. Meu Deus do céu. E ele continua, né? Homens maus, enganadores. Esses homens maus, enganadores. Homens maus, enganadores, disfarçados, tentando bagunçar a hegemonia do rebanho.
Paulo está lutando uma guerra, literalmente no seu tempo, contra aqueles que queriam bagunçar a essência da fé. Quem eram eles? Os gnósticos, está na lição. Quem eram eles? Os judaizantes. Exatamente. Paulo tem dois inimigos audaciosos que tentam perverter a essência do rebanho, que tenta bagunçar a hegemonia do rebanho com perseguição, com afrontas, né, como fizeram com ele. E aí ele diz, olha, os que se predispõem a seguir a Cristo vai padecer perseguição, querido. Vai passar por provação, vai sofrer adversidade. Vão te discriminar? Vão. Vão tentar te polir? Vão. Vão tentar mexer contigo? Vão. Pois é, vai. Não tem jeito. Tem jeito não. Mas o Senhor me livrou de todas elas. Meu Deus do céu. Mas isso aqui é bonito porque ele diz assim, tu, olha só, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Mas olha só, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu, tá? Permanece naquilo que você aprendeu. Você foi bem inteirado, você foi bem doutrinado, então permanece naquilo que você aprendeu. Meu Deus do céu! Você, meu jovem, aprendeu desde a sua meninice, ok? Você conhece os ensinamentos desde a sua meninice, e isso aqui até me permite, né, dizer que não foi Paulo que esteve lá ensinando ele na meninice dele não, na época de infante dele não, foi a sua mãe e a sua avó que passaram esses ensinamentos. E automaticamente, quando entra na história de Paulo, agora Paulo vai fazer parte, né, de polir esse ensinamento na vida do jovem Timóteo, o jovem pastor, que agora está com uma grande responsabilidade de assumir um rebanho. Meu Deus do céu! Mas permanece naquilo que você aprendeu. Você conhece as sagradas letras, tá? Você sabe que as sagradas letras podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Coisa linda, né? Você sabe que isso aqui pode te tornar sábio. Sim, de fato, né? O apóstolo Paulo, ele diz que automaticamente, né, Cristo é a sabedoria na vida do ser humano. O apóstolo Pedro disse que se você quiser conhecimento, busca no Cristo. Então, automaticamente, quando ele diz isso aqui, né, você pode literalmente se tornar sábio para a salvação mediante a fé. Coisa linda demais. E aí vem aquele versículo clássico, lindo, né? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Olha só, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Pega a visão, Timóteo. Vai nessa fé que o Senhor é contigo. Ei, Timóteo da geração, vai nessa fé que o Senhor é contigo. Bom, queridos, e aí a gente chega naquela introdução, né? Claro, o autor aqui fala sobre as diversas pautas que foram apresentadas no conteúdo dessa lição, e permanece aqui literalmente, né, mantendo na última lição o fator perseverança, né? Até agora a gente viu todos os pontos de como nos defender diante dos ataques, mas agora, na última lição, ele pontua a perseverança. Então, pega isso aqui, vamos lá. Os objetivos dessa lição, automaticamente, o primeiro deles, mostrar que diante das heresias é preciso ter perseverança. Sim, diante das heresias é preciso ser seguro, perseverante. Eu ouvi um testemunho de uma vez
que os TJs estavam tentando evangelizar uma pessoa iletrada, né? A descrição, vulgo analfabeto, né? Não sabia escrever, não sabia ler. Eu não gosto muito de usar essa expressão não, mas a irmã não conhecia, não sabia nem ler, não sabia nada, mas ela tinha uma boa audição, ela escutava bem o que a palavra de Deus, quando pregada, ela não deixava de frequentar as escolas, ela não deixava de ir para os cultos de ensinamento. Então, mesmo não sabendo ler nem escrever, ela guardava o que ela ouvia. E as testemunhas tentando, né, pregar para ela, ensinar para ela o conceito, né, a doutrina, essa irmã dizia: não, está errado, vocês estão pregando aí, está errado. Não, mas por que está errado? Porque está errado. Não, não é assim que eu aprendi, não. Não foi assim que eu aprendi, não. O meu pastor não prega desse jeito, não. Isso aí está errado, isso que vocês estão ensinando está errado. Olha só, gente. Né? E as testemunhas não conseguiram convencer aquela mulher porque ela estava segura do que ela ouviu, do que ela aprendeu. Lindo demais. Não sabia ler, mas tinha convicção daquilo que aprendeu a ouvir a palavra do Senhor quando ensinada era. Coisa linda demais, né? Então, mostrar diante das heresias, né, que é preciso perseverar. O que essa mulher estava fazendo? Perseverando no que ela aprendeu. Lindo demais. Não é qualquer um vai me enganar, não. Posso não ler, posso ser iletrada para vocês, posso ser analfabeto, não sei nem nada, mas não vai me enganar, não. Agora imagina você, letrado, conhecedor, se deixa levar por vento de doutrina, ainda vai pregar vento também? Pelo amor de Deus, vigia. Bom, segundo, enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus. Coisa linda, é com a palavra que a gente aprende. Volto até a citar essa mulher, sabia ler e escrever? Não, mas ouvindo ela aprendeu. O que a gente vê aqui? Enfatizar a necessidade de sempre aprender. Eu conheci outra, não sabia ler, não sabia escrever, né? E ela aprendeu a escrever e ler por causa da Bíblia. Aí teve uma outra pessoa que diz assim, que os protestantes eram uma massa ignara. Ela foi rebatida, né? De forma clássica. E o cara que a rebateu, ele disse: massa ignara? Você está chamando de ignorantes? Pois é. Se a senhora não sabe e não entende, essa massa ignara que a senhora está chamando aí, que são os protestantes, eles são leitores da Bíblia Sagrada. Muitos destes aprenderam a ler por causa da Bíblia. Então, não é massa ignara não, tá? Eles são leitores que aprenderam a ler com a própria palavra de Deus. Se a senhora não sabe, a Bíblia também é um livro pedagógico. Tá bom? Pois é. Minha mãe aprendeu a escrever lendo a Bíblia. Quer dizer, desculpa, aprendeu a escrever, não sabia ler, não sabia escrever, aprendeu a escrever com a Bíblia. Forçando ali para ler, ela foi juntando as palavras por palavra, e daqui a pouco ela estava escrevendo o nome dela, daqui a pouco ela estava lendo lá. Coisa linda demais. Se tivesse tido mais tempo, teria aprendido mesmo de fato com tudo, né? Porque o Senhor levou logo, né? Mas vamos lá, terceiro aqui. Considerar as Escrituras como o fundamento da vida cristã. Sim, claro. Né? Considerar as Escrituras como o fundamento da vida cristã. Poxa, eu posso pegar isso aqui porque foi uma ordem que ele deu para Josué numa parta. No Salmo de número 1, no seu versículo 2, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite. Olha só, coisa linda demais. Bom, vamos lá. E aí a gente chega então na introdução da lição, né? Introdução da lição. Vamos nessa. Bom, eu achei interessante essa introdução porque ele já pontua logo no início aqui as religiões mundiais, né?
É um conceito de religiosidade vasto, né? São muitas. E parece que a cada dia, parece que surge uma nova, sei lá. Meu Deus, cada coisa, né? E ele diz aqui que as religiões mundiais e os movimentos dissidentes destas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia. Tá? A autoridade bíblica deriva de sua origem em Deus, e que nos permite chamar a Bíblia de a palavra de Deus. Isso mostra a superioridade das Escrituras, né? Como plena e total. De quê? De garantia infalível, com toda a propriedade. Vamos lá. Aí você pega os conceitos adversos, né? Tem lá o do outro lá, tem os escritos lá do outro também, né? São várias, né? Parece que cada conceito religioso tem a sua, né? A sua regra lá, a sua Bíblia, né? Pessoal. Mas nenhuma delas. Você pode pegar os escritos de Buda, não está escrito que Buda morreu e ressuscitou. Você pode pegar lá no Alcorão, não está dizendo que Maomé morreu e ressuscitou. Você pode pegar lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, né? Ele não morreu, quer dizer, ele morreu, mas ele não ressuscitou. E detalhe, ele tinha contato com os espíritos para tudo quanto é lado. Então morreu e ficou lá, não voltou. Engraçado. Você pode pegar qualquer outro escrito que pauta qualquer religião do seu fundador, mostra que ele morreu e ressuscitou. Nenhum deles. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu e ressuscitou. E a prova cabal está lá, vai lá em Jerusalém que você vai ver, né? Está escrito lá, ele não está aqui. Mas se tu for no túmulo de qualquer um outro, aqui jaz fulano de tal, aqui jaz o fundador da seita, aqui jaz, Gandhi também pode ser, entrar nesse processo aí também, né? Pois é, meu irmão. Então, a Bíblia é a fonte de autoridade. E essa autoridade vem de Deus. Pontuo mais uma vez, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é lindo demais, Jesus. Vamos lá, tópico de número 1. Diante das heresias é preciso perseverança. Eu falei que a temática da lição é o quê? Perseverança. Meu Deus do céu. Bom, nesse tópico, no primeiro ponto de abordagem, nós encontramos aí os falsos mestres. Pois é. Bom, esses elementos aqui, eles estão automaticamente diante de uma igreja, né, que tinha acabado de surgir, que estava começando a despontar, que estava começando literalmente a atravessar as fronteiras. E aí surgem os falsos mestres, né? Os enganadores, tentando bagunçar a hegemonia do rebanho. Mas o apóstolo Paulo está orientando o jovem Timóteo para ele não se deixar enganar pelos ventos. Ele está orientando o jovem pastor que em meio às adversidades, perseguições, lutas e devaneios, ele permanecesse firme naquilo que ele aprendeu. Permanece firme naquilo que você aprendeu, né? Naquilo que você foi bem inteirado. Você já conhece desde quando você era menino. Você teve uma boa educação dentro da tua casa, uma formação pautada pela tua mãe e pela tua avó. Perceba que isso aqui é impressionante. E ainda Paulo entra no meio dessa formação da cabeça do jovem. E automaticamente Paulo vai se orgulhar de estar vendo o seu pupilo seguir os seus ensinamentos. Coisa linda. E Paulo não se limita, ele vai continuar dizendo: eu passei perseguição sim, eu sofri sim, tá?
E é claro, o Senhor me livrou de todas elas. É claro que qualquer um que se predispõe a seguir a Cristo vai sofrer perseguição. Meu filho, você vai ser perseguido. Vai entrar maus elementos dentro da casa, vai querer bagunçar o rebanho, mas você precisa manter firme a sua convicção para combatê-los, para enfrentá-los, para rebatê-los, literalmente, dentro daquilo que você aprendeu e defender o rebanho. Pega a visão. Meu Deus do céu. Coisa linda. Bom, as duas epístolas que Paulo vai redigir, para Timóteo, tanto a primeira quanto a segunda, elas entram dentro daquele conceito das chamadas epístolas pastorais, ok? Bom, juntamente com esse cunho de escritos para o jovem Timóteo, o apóstolo também vai escrever para outro pupilo, que é Tito. Então, automaticamente, as orientações que Paulo passa para Timóteo, ele também passa para Tito, porque esses dois pupilos de Paulo aqui, eles são chamados literalmente para pastorearem localidades, e eles iriam enfrentar as adversidades com toda a propriedade. Aí o autor coloca para a gente aqui, destacam-se também pelo seu caráter apologético. Tanto a epístola de Paulo a Timóteo quanto a epístola de Tito, ele diz, destacam-se pelo seu caráter apologético. Apologético, eu não gosto nem um pouco disso, Pois é. Bom, e aí ele coloca pra gente, são refutações às heresias contra as fábulas e as genealogias intermináveis. Tem aí a base bíblica, Automaticamente você pode estar dando uma olhada aí com calma, mas isso aqui me chama a atenção, porque as epístolas que Paulo manda para Timóteo, primeira e segunda, e para Tito, elas possuem esse caráter defensor, literalmente, da fé cristã. Por quê? Porque automaticamente eles deveriam refutar os ensinamentos heréticos, eles deveriam se opor a esses ensinamentos heréticos. Inclusive, isso aqui me lembra quando Paulo escreve para os crentes da Galácia. Ele diz, admiro-me que tão depressa, Ou seja, eu estou espantado, A expressão, quando ele diz admiro ou maravilho-me que tão depressa, é porque eles estavam dando ouvidos às doutrinas falsas que estavam entrando dentro da hegemonia da igreja. E aí ele vai dizer, se porventura, ainda que desça um anjo do céu e vos pregue outro evangelho e não acredite, ainda que um de nós mesmo tentem pregar qualquer outra coisa, estou parafraseando, tentem pregar outra coisa além do que vocês já ouviram, seja anátema, isso é maldição, não creiam. Isso não vem de Deus não, está errado isso aí. Ou seja, vemos um Paulo defensor, ensinando a igreja a se defender. Vemos um Paulo defensor, ensinando a Timóteo e a Tito como refutar as heresias, mesmo que isso causasse até mesmo perseguição. Permanece firme naquilo que você aprendeu. Lindo demais, pelo amor de Deus. Oh, Jesus. Ele ainda coloca uma coisa aqui, olha só, e a expressão falsamente chamada ciência. 1 Timóteo 6, 20. Falsa ciência. O que é falsa ciência, pastor? O que é ciência? Ciência na Bíblia é desvendar os segredos ocultos daquilo que está literalmente escondido. A ciência traz à tona aquilo que automaticamente permanece ainda no limbo da invisibilidade. A capacidade da ciência de trazer as coisas, mostrar as coisas, é pautadamente como revelação. Então, quando ele diz aqui chamada falsa ciência, ele está dizendo esse conhecimento é falso, essa revelação não é de Deus,
essa postura que estão trazendo não faz parte da essência da graça, não faz parte da essência do Evangelho. Paulo é categórico, Paulo tem autoridade para falar isso, Paulo tem literalmente, né? Por quê? Porque esse mesmo Paulo está enfrentando adversários, mesmo quando ele está propagando a fé. Sim, tá, Paulo está enfrentando as adversidades, mas pergunta se Paulo está preocupado. Não, Paulo está preocupado sim com uma coisa. Qual, pastor? Permanecer firme na fé. Tanto é que ele vai chegar até a dizer: combati o bom combate, mas acabei a carreira guardando a fé. Coisa linda demais, pelo amor de Deus. Isso é Paulo. Vamos lá. Por que ele está dizendo isso? O autor aqui coloca para a gente logo no início, tá? A falsa ciência, tá, era fruto literalmente dos chamados gnósticos. Pois é, esse pensamento gnosticista, né? Os gnósticos eram os donos da razão, eles se diziam os conhecedores do conhecimento, da ciência, eles se apresentavam como os conhecedores da nata, gnose, conhecimento, ciência, e aí eles começam a pregoar um monte de heresia, e Paulo aqui está orientando seus pupilos. Isso é falsa ciência. Esse ensinamento não é bíblico, pelo amor de Deus, gente. Isso é lindo demais. Meu Deus. Bom, o pensamento gnosticista, ele não acabou, não. Ele permaneceu. Inclusive, hoje a gente ainda lida com alguns gnósticos com toda a propriedade. A gnose continua, né? Pois é. E automaticamente ele coloca aqui que, sem dúvida, é um combate ao pensamento gnóstico que começou a surgir e chegou ao ápice no século II, né? Irineu de Leão, 135 a 204. Esse Irineu de Leão, o historiador diz que ele combateu o sistema, né? Combateu o tal sistema em sua obra contra as heresias. Irineu, né, de Leão, ele combateu, né, o ensinamento dos gnosticistas. Ele combateu. Temos outros elementos que aparecem aí também lutando contra esses maus elementos. O apóstolo Paulo, o historiador diz aqui que o apóstolo Paulo está combatendo, tá? Combatendo dois principais grupos heréticos. Eu até já falei, né, de sua geração, que são os gnósticos, e automaticamente combateu também as heresias judaicas. Eu até já falei sobre isso, tá? Então veja bem, esses falsos judaizantes aqui são vistos literalmente como falsos doutores da lei, e claro, eles apregoavam, e alguns até dos que se converteram queriam que os gentios automaticamente, para dizer que eram salvos, deveriam participar da circuncisão. Claro que Paulo vai combater isso também, ok? Bom, fábulas, enfim, Paulo está lutando contra isso e está ensinando seus pupilos, e esse ensinamento pode ser utilizado pela Igreja do Cristo, pelos pastores, pelos líderes com toda a propriedade. Quando você perceber que há alguém entrando para bagunçar a hegemonia do rebanho, lute, defenda. Isso me faz lembrar um período onde aquele chamado movimento G12 chegou com uma força total, né? Avacalhando literalmente a sanidade dos irmãos. Eu usei o termo mesmo, é isso que eu quero usar mesmo, né? Destruindo a hegemonia. E tinham até aqueles, né? Não, tudo é tremendo, só falava isso, é tremendo, é tremendo, é tremendo, é tremendo, parecia uma lavagem cerebral. E era de fato, né? É tremendo, é tremendo, é tremendo o quê? Aí eu falei, é tremendo o quê? O que é tão tremendo assim? Fala pra mim. Não, é tremendo, cara, não consigo. Meu irmão, lavagem cerebral, não viaja. O cara entrou na nossa igreja. Chegou na nossa igreja, já tinha contaminado a lida dos jovens, já tinha contaminado uma família quase toda, e chegou lá por meio dessa família, que é uma família conceituada dentro da igreja, né? Aquela família, né? Pois é. E aí entrou, chegou lá, né? O pastor fulano de tal, tá vindo aí, vai pregar, pastor fulano de tal, muito usado por Deus. Cara, o cara é uma bênção, meu Deus do céu. E José que era, né? Cismado.
Tá bom, vamos ver, né? Não é qualquer pregador que a gente para ouvir, mas vamos lá. Tu é chato? Não, não sou chato não, sou realista. Vai pregar abobrinha, meu irmão, já acabou a graça. Pregou se eu prego errado, eu quero ser corrigido. Vai lá, vamos, volta pra cá. E aí, tá lá. O cara tá pregando, tá, beleza. Não tá conversando muito não, né? Mas tá. Daqui a pouco, do nada, o cara resolve fazer oração. Vamos lá, vamos orar, irmão. E aí bota a mão em um, pá, cai no chão. Pum, caiu. Pum, caiu. Pum. Que é isso, rapaz? O cara tem muito poder, tá todo mundo caindo. E daqui a pouco ele começou. O cara caiu no chão. Volta lá no passado. Desde quando tu estava lá no ventre da tua mãe. Agora vem. E, claro, vem perdoando todos os pecados. Inclusive Deus, até o presente momento, vem se lavando, se limpando de toda a impureza. Vai passando por aí isso, vai assim, guiando, né? Um marmanjo, maior do que eu, que ele era maior do que eu, chorando igual uma criança, um bebê, pedindo chupeta. Eu falei, Jesus, que palhaçada é essa, Jesus? Regressão, Pai. Isso não é Bíblia não, Jesus. Isso está errado. Aí veio botar a mão na minha cabeça e soprava de lá e tal. Eu botar a mão na cabeça da minha esposa e soprava para lá. A gente tá... Minha esposa orando, está repreendido. O sangue de Jesus tem poder. E eu a mesma coisa, não vai cair nada. O sangue de Jesus tem poder. Porque, Senhor, se isso é de ti, vai ficar. Se não é, não vai acontecer nada. E ele ficou com raiva porque a gente não caía. E daqui a pouco, não, esses dois aqui é diferente. Eu falei, não é diferente. Aí eu saí e comecei a olhar de fora aquilo lá, né? Eu comecei a orar, eu falei, não, Senhor, tá errado. E a igreja toda, sabe, aquela hegemonia tinha sido bagunçada, o negócio estava feio. Eu falei, Jesus, a gente tá perdendo a igreja, Jesus. Faz alguma coisa, Jesus. E aí, do nada, presbítero falecido, irmão Domingo, o homem que não falava nada, quieto, um poço de silêncio, ele entrava, humildade ao extremo. O homem era tão humilde, mas tão humilde que ele não falava, só dava paz do Senhor. Claro, era atencioso, gracioso era, mas era o jeito dele, caladão, ligado no trabalho. E quando o cara começou com as palhaçadas dele, esse irmão gritou, aquela voz poderosa, né? Isso é espiritismo. Falei, Jesus do céu. Quando ele falou isso é espiritismo, o pastor acordou. A venda foi tirada. Pastor, opa, para, pode parar. Mandou o pastor parar, pode parar, para. Acabou. Não. O pastor ficou olhando para ele sem entender nada. Ele acabou. Levanta todo mundo em nome de Jesus. E pronto, todo mundo levantou. E para. Acabou com essa palhaçada. Chega. Falei, Jesus, muito obrigado. O Senhor é demais. Lindo. Espetacular, Jesus. Acabou com a palhaçada. Ó, pernas para que te quero. Sumiu. Desapareceu. Vem com heresia, meu irmão. Se a igreja não tiver alguém ligado, eu falo, a igreja precisa de discernimento. Precisa. Para essas coisas não contaminarem o rebanho. É o que a gente está vendo aqui, né? Os gnósticos, eles tinham lábia, eles mudavam o conceito e precisavam serem combatidos. E Paulo está preparando os seus pupilos para defenderem a fé cristã, mesmo sob o fogo cerrado da perseguição, se caso fosse necessário, né? E isso aqui automaticamente, né, com toda a propriedade, faz parte da igreja. Bom, a experiência apostólica. Nos versículos 10 e 11 da leitura, nós encontramos essa experiência quando ele automaticamente fala, né, da perseverança da fé de Timóteo, né? Ele fala da perseverança da fé de Timóteo de uma forma tão espantosa, né?
eu tenho visto que você tem seguido, eu tenho visto que você procura manter a obediência naquilo que você aprendeu. Você foi bem inteirado, você não só teve um bom ensinamento dentro da sua casa, como você segue aquilo que eu também te ensinei. Então Paulo fica encantado com a obediência do jovem e ele elogia a perseverança do jovem Timóteo na fé e na doutrina. E claro, em tempos de dificuldade, meu irmão, pare e pensa, manter a fé, a fidelidade em meios a tempos difíceis, não é fácil. Mas ele elogia Timóteo por ver que Timóteo estava conseguindo se manter firme, fiel aos ensinamentos, em meio ao fogo acirrado dos tempos difíceis. As perseguições que ele cita, o autor coloca aqui dizendo que as perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária juntamente com Barnabé, E automaticamente Paulo jamais iria falar das suas experiências em termos de perseguições se Timóteo não tivesse assistido e visto isso. Porque ele, na segunda viagem de Paulo, ele vai acompanhar Paulo e ele vai presenciar alguns fatos na vida de Paulo. Então, Timóteo não é totalmente cru nessa realidade das perseguições. E Paulo, quando lembra ele das perseguições que ele passou, ele diz: olha, o Senhor foi comigo em tempos difíceis. E isso quer dizer que vocês vão enfrentar dificuldade, tanto você quanto Tito vão enfrentar dificuldade, vocês vão enfrentar oposições, mas eu me admiro, principalmente de você, porque mesmo em tempos difíceis você consegue manter a sua fé na doutrina. Coisa linda demais. Bom, é verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em Listra na sua segunda viagem missionária. Como eu disse aqui, eu li apenas para corroborar o que eu já havia dito. Isso aconteceu depois dessas perseguições. E Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunha ocular de algumas perseguições, com toda a propriedade. Eu acabei de falar isso. Então, ele não presenciou as perseguições da primeira viagem missionária de Paulo, mas com certeza na segunda viagem missionária ele deve ter visto algumas oposições com toda a propriedade, porque nem sempre o evangelho era bem aceito dentro das localidades aonde Paulo chegava, principalmente se houvesse naquelas regiões judeus. Pois é. E os judeus, eles eram praticamente os maiores opositores de Paulo, porque eles não aceitavam o Cristo, e Paulo estava trazendo o Cristo, e eles eram os primeiros a se oporem. Pois é, e aí essas perseguições se tornaram literalmente um avultamento grandioso na vida do apóstolo. E como a gente viu aqui, possivelmente Timóteo nessa segunda viagem missionária tenha visto com certeza algumas dessas perseguições, pois vivia na região e a sua mãe não era crente, sem dúvida membro da igreja. Sim, agora sim, vamos mudar um pouco o foco aqui. Ele deve ter visto com certeza, mas o autor coloca aqui que na região onde Timóteo morou, com a sua mãe, sendo desde criança ensinado na sã doutrina, tanto pela sua mãe como pela sua avó, automaticamente ele percebeu também que a localidade tinha os perseguidores. E o apóstolo Paulo vai pontuar isso para ele. Mas eu fico feliz por saber que você está perseverando na fé. Você me acompanhou numa segunda viagem e agora você está indo para uma localidade pastorear e você sabe que perseguição você vai ter, mas fica tranquilo, vão se opor a você, mas fica tranquilo. Vão tentar perverter a essência do rebanho, mas lute, defenda, Não deixe o rebanho ser contaminado. Meu Deus do céu, coisa linda. Vamos lá, vamos para o 3. Ponto 3. Entendendo o querer. Olha só, versículo 12 da leitura. Coisa linda, né? Ele coloca aqui que o verbo querer
Em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Olha só, todos os que piamente querem viver para Cristo, todos que se entregam a Cristo, todos que aceitam o Cristo, todos que querem ser guiados pelo Cristo, padecerão perseguições. O simples fato de você se declarar seguidor de Cristo, você já vai sofrer algumas, oposições. E é claro, quando você fala que é crente, as pessoas já passam a ter uma visão diferenciada de você. E como se não bastasse, tem aí uma galera que fica dando mau testemunho, aí piora mais ainda, né? Misericórdia. Aí vamos lá, continuando aqui. Todos que querem servir a Cristo vai padecer perseguição. Bom, ele continua. É mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração. É uma vida com propósito. Lindo demais. Olha só, esse querer, os que querem piamente viver em Cristo. Aí, olha só a continuidade disso aqui. Coisa linda. É mais que um simples desejo esse querer. Meu Deus, é mais que uma mera resolução. Eu sou resoluto. Eu não volto atrás. Que é isso? Meu Deus do céu. Eu não volto atrás. Me lembra Paulo de novo quando disse: eu não só estou disposto a ir como a padecer, se necessário for, resoluto demais da conta. Mas esse querer aqui é muito mais que a tua resolução. É muito mais que o teu mero desejo, tá? É um propósito, literalmente, que nasce do coração. É propósito, pelo amor de Deus. E qual é o teu propósito? O teu propósito qual é? O meu é o que o autor diz aqui, é uma vida com Cristo. Isso é propósito. Cara, quando eu coloco propósito, o meu querer, ele almeja muito mais que meu desejo. Quando eu coloco propósito, a minha resolução ela apenas me embasa. Quando eu coloco propósito, eu não temo as perseguições. Quando eu coloco o propósito, eu não me esquento se vão me discriminar. Pra quê? Isso é normal, é do mundo. Fazer o quê? Agora, é bem verdade que quando é do nosso lado, o negócio é diferente. Pois é. Mas a gente tem que olhar para Cristo, né? Para Cristo, porque senão a gente acaba se deixando levar. Bom, sofrer pelo Evangelho, sofrer por causa do Evangelho ou pelo Evangelho, meu Deus do céu, é motivo para glorificar a Deus. Tá lá, né? Paulo e Silas, preso. Os caras estão cantando e estão orando no calabouço, na solitária, na parte mais profunda da prisão. Mal cabia duas pessoas amarrados, cantando e louvando. Ai, meu Deus do céu, olha só. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus. Eles estão lá, estão orando, estão louvando a Deus, alegres por quê? Tá doido esses caras, maluco, tá preso, tá dando glória a Deus. Eles estão alegres porque estão sofrendo por causa de Cristo. Meu Deus do céu. Mas por quê? Claro, aí o autor até coloca aqui, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ai, Jesus, isso é lindo demais.
meu Deus. Ah, Jesus. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade, meu Deus. Coloque propósito no seu coração. Uma vez Deus falou muito forte comigo. Eu estava lendo um livro e eu perguntava tanto por quê. E ele me respondeu: de que se queixa o homem senão dos seus próprios pecados? Bom, já calei a boca. Mas aí ele me ensinou: em vez de você me perguntar por quê, filho, pergunta qual é o propósito. Quando você entender que tudo que acontece na tua vida tem um propósito, aí as coisas vão melhorar. E quando você perguntar qual é o propósito, eu vou ter prazer de te responder. Pois é, eu aprendi. Senhor, qual é o propósito disso? Está doendo aqui dentro, mas qual é o propósito disso? Está arrebentando comigo, mas qual é o propósito disso? Está me destruindo, Senhor, mas qual é o propósito disso? Eu não consigo levantar a cabeça, mas qual é o propósito disso? Está ruim, mas qual é o propósito disso? Está faltando tudo, mas qual é o propósito disso? Qual é o propósito? Tenha propósito com Deus, querido, pelo amor de Deus. Esse querer aqui é muito mais que tudo que você possa imaginar quando ele está pautado sobre o propósito. Pois é, e o propósito é a alavanca que mexe contigo. Vamos lá, quarto ponto. Características dos enganadores. Vamos lá. Uau! O apóstolo Paulo utilizou essas prerrogativas, né? Enganadores. E é claro que os enganadores são automaticamente impostores, tentando enganar, bagunçar a hegemonia do rebanho. Mas a descrição diz pra gente: o termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores é goés, uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento e nenhuma na Septuaginta. Usado na antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Pois é, coisa, meu Deus do céu. Então essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. Pertencem ao campo religioso. Isso indica que o apóstolo está se referindo aos ensinadores e doutrinadores de mentiras, falsos mestres, e nada diferem dos falsos doutores. Nenhum deles teve futuro promissor. Sim, esse ponto aqui ele é fantástico. Por quê, pastor? Porque as características do enganador, utilizando a expressiva grega goés, que aparece uma vez só, como diz o autor, e nenhuma vez na Septuaginta, mas tem uma pauta, né, literalmente na antiga literatura grega, que era traduzido como embusteiro, charlatão. Olha aí, está escrito aí: impostor, feiticeiro, encantador. Ah, meu Deus do céu, isso é extraordinário. Imagina! É um maluco que queria comprar o Donkey. Não, me vende aí. Eu quero. Ah, sai fora, né? Oh, meu Deus. Tem gente que gosta de ser enganado, né? Tem gente que gosta de ser enganado. Os embusteiros estão aí, pregando um monte de heresia, pregando um monte de baboseira, né? Usando salto alto, usando vestido longo. Ah, louco, é embusteiro, meu irmão. Pra mim é tudo embusteiro. Leva mal não, é embusteiro mesmo. Não está escrito na Bíblia nenhuma dessas palhaçadas que a gente vê por aí, mas para mim quem faz é embusteiro. Eu respeito as mulheres porque uma vez eu vi uma pessoa, né, ela disse para mim o seguinte: eu até entendo, né, que as mulheres usem essas roupas porque a gente não sabe de onde ela veio. A gente não sabe que tipo de vida ela levava. De repente era aquele tipo de mulher que antes de vir a Cristo gostava de andar de qualquer jeito, mostrar o seu corpo, ou era quem sabe da vida, entendeu? E de repente vem para Jesus, elas não, se sente nesse jeito, dessa maneira, de esconder o corpo, revelar somente para o seu marido e pronto, acabou. Né? Não marca, não, entendeu?
interessante, beleza, glória a Deus por isso. Mas eu ver homem botando essas roupas, gente, não há necessidade, não está na Bíblia isso, não está, me desculpa, mas não está. Eu já falei sobre isso, mas não tem jeito, não. Gente, para mim é um monte de embusteiro, leva mal não, né? E tem uns que já tem aqueles trejeitos, né? Aquela vozinha que só Jesus na causa, né? Bom, eu não sei se é por causa da ideologia de gênero, tem quem sabe, né? Bom, se bem que com Jesus esse negócio não funciona não, querido, ou tu é ou tu não é, né? Não tem essa de maçã virar pera não, porque, né? No conceito bíblico não é assim não. Maçã é maçã, pera é pera, e não vem com essa história não. Tá bom? Bom, então automaticamente, para mim é um monte de embusteiro, né? Então a gente precisa automaticamente, o campo religioso, gente, o campo religioso, eu não estou falando do cristianismo, estou falando do campo religioso, ele é vasto, né? Ele é intenso, né? E automaticamente eles possuem, tanto é que a gente tem, por exemplo, aí aquela igreja que anda de 2 em 2, né? Pois é, os caras recebem para ficar, né? Levando mensagem para o povo, busteiro também. Vai de 2 em 2. Tem aquelas que ficam lá com aqueles livrinhos para vender também. Aqueles dão uns folhetos, os livros vendem. Ou seja, pessoas que gostam de ser enganadas. Né? São os conceitos religiosos que a gente vê por aí. E automaticamente, se você der uma brechinha, eles entram. Né? E aí bagunça a hegemonia do rebanho. E detalhe, tem uns malucos aí, uns gnósticos da vida, uns panquecas que entram no rebanho, bagunça a hegemonia. Bagunça, gente, bagunça. Tem pastor que não vigia, abre a porta e deixa entrar, quando vê, já bagunçou meio mundo. E para tu consertar depois, só Jesus na causa. Vamos lá, tempos difíceis, tempos de falsos mestres, tempos de pessoas que mudam de comportamento, tempos de pessoas que querem automaticamente ignorar a razão, tempos difíceis. Tempos de pessoas que não aceitam a pregação da palavra, tempos de pessoas que não querem ouvir a palavra bíblica, tempo de pessoas que ignoram Deus, tempo de céticos que dizem que Deus não existe, tempos de ateus que não acreditam, tentam forçar uma barra, tempo de doido, tempos de malucos. Pois é, são tempos difíceis. Eles estão aí em todas as eras, estão na nossa também. Então precisamos agir como Paulo ensinou a Timóteo. Vamos refutar os falsos ensinamentos. Vamos deixar que o propósito de Deus seja maior em nossas vidas, para a gente ter força de redarguir, lutar, defender, se apresentar como obreiros que não têm do que se envergonhar, ser conduzidos pela inspiração da palavra, ser conduzido pela força do Espírito Santo. Tópico 2, aprendendo sendo inteirado e sabendo. Aprendendo sendo inteirado e sabendo. Ponto 1. De quem Timóteo aprendeu essa coisa? O texto de 2 Timóteo 3:17 mostra que a força e a autoridade da beleza de suas sagradas letras, as escrituras sagradas, as escrituras essas que são inspiradas por parece que
Paulo está falando dele, né? Ou a primeira interpretação que a gente que vem na nossa cabeça é essa: de quem tens aprendido. Bom, eu vou chamar a atenção de um aluno meu. Eu chego para ele: você aprendeu isso com quem? Não foi comigo. Então, de quem você aprendeu? Se eu ver que é uma coisa que eu ensinei, eu posso fazer a mesma pergunta: de quem você aprendeu? O que o aluno vai dizer? De você. Foi você que ensinou. Só que aqui, nesse contexto, quando ele diz de quem tens aprendido, ele não está se referindo apenas a ele. Ele está se referindo à sua casa, à casa de Timóteo. Por quê? Veja o texto, né? Mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as sagradas letras. Tá? E ele aprendeu isso aonde? Na contextualização da leitura, aparece que ele aprendeu dentro da sua casa. E a pergunta é: quem ensinou isso para ele? Já lemos também que ele conhecia a história da sua mãe, da sua avó, já sabia da comunidade cristã da sua região e automaticamente já tinha percebido que os crentes eram, de uma certa forma, perseguidos. E agora, quando o pastor e estando à frente do rebanho, ele recebe mais uma orientação para não ceder aos ataques, tá? Não ceder diante do fogo acirrado da perseguição, mas permanecer refutando as falsas heresias e mantendo-se firme, como firme estava na fé e na doutrina. Lindo demais isso aqui, né? Na doutrina. Que doutrina é essa? Sagradas letras. Meu Deus. Vamos lá. Dos quais isso me permite as seguintes traduções. Mas vamos lá, ele usou aqui o termo tinon, literalmente, dos quais isso me permite as seguintes traduções. Você sabe que, olha só, você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Nova tradução na linguagem de hoje. Pois conhece aqueles de quem aprendeu. Nova tradução, NVT, muito utilizada por nós, né? Confiar naqueles de quem você aprendeu. A NBV, né? Outra tradução. Desde infância, versículo 15. Olha que coisa linda. Bom, se é desde infância, e todas essas apresentações que ele coloca aqui para gente, só para definir de quem tens aprendido, né? A palavra tens aprendido, você sabe de quem você tem aprendido? Vamos lá, de quem tens aprendido? De quem? Aí as traduções, conforme a gente já viu aqui, não vou citar de novo, para a gente ganhar tempo. Que tempo a gente já não tem mais, mas vamos lá. Aí ele continua dizendo que desde criança, isso aqui é que é interessante, porque aqui na lição a gente vai ver, seria uma referência natural à sua mãe Eunice e à sua avó Lloyd, 2 Timóteo 1:5. De quem você aprendeu? Com quem você aprendeu as Sagradas Letras? Aonde você deu os primeiros passos nos ensinamentos? Com quem? Foi de mim? Não, foi na tua casa. Você aprendeu isso desde criança. Com quem? Com a tua mãe, Eunice, e com a tua avó, Lloyd. Pois é. E agora, Paulo entra no contexto também. Por que Paulo vai entrar no contexto? Porque esse garoto passou a ser, né, seguidor de Paulo, passou a ser discípulo de Paulo. Embora já tivesse uma base de conhecimento das Sagradas Letras, proveniente da sua casa, da sua família, que cristãos eram, automaticamente ele vê em Paulo uma possibilidade de aprimorar seus conhecimentos. E com toda a propriedade, Paulo vai mexer justamente nessa necessidade. Porque quando ele diz, olha, você
vai enfrentar oposições, mas a tua fé me admira, né? A tua fidelidade à doutrina me admira, porque eu sei que você aprendeu isso desde pequeno, mas agora eu estou entrando no meio aí para a gente aprimorar esse teu conhecimento. Coisa linda demais. Tanto é que ele agora é discípulo de Paulo, ele é aprendiz de Paulo, ele e Tito. E Paulo passa para esses dois uma carga teológica assustadora. Se eles já eram bons, se tornaram melhores ainda. Se já faziam, vão fazer melhor ainda. Se já pregavam, vão pregar melhor ainda. Se já ensinavam, vão ensinar melhor ainda. Porque agora eles têm base. Meu Deus do céu. Não tem só o ensinamento. E é claro, isso aqui também pontua que todo aprendizado começa em casa, tá? Porque tem um maluco dizendo aí que tem que ir para a escola vai aprender matérias. Agora, educação é em casa. Colégio não educa ninguém não, né? Ensinamento começa em casa. Minha filha nem aprendeu a andar. Começou a falar, o negócio dela era a Bíblia. Abria no livro de Jonas toda hora. Não sei como é que ela sabia o livro de Jonas. Thais, abre aí na Bíblia, o livro de Jonas. E ela certinho, Jonas. Não sabia nem ler. Jonas. Só abria no livro de Jonas. Cresceu aprendendo. Cresceu aprendendo. Meu Deus do céu. Coisa linda demais. Volta pra cá. Ponto 2. Vamos lá, ponto 2. Vai ficar 2 horas isso aí. Misericórdia. Permanecendo firme nas sagradas letras. Oh, que coisa linda. Permanecendo firme nas sagradas letras. Bom, aqui nesse ponto, tá? O autor coloca pra gente que Timóteo ele foi exortado. Essa palavra exortar tem várias interpretações, né? Misericórdia. Vamos lá. Exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu. Coisa linda. Permanece firme naquilo que você aprendeu, rapaz. Vão tentar bagunçar a hegemonia. Esses caras aí, os donos da gnose, esses caras são loucos. Esses judaizantes aí são doidos, mas permanece naquilo que você aprendeu. Diferente dos crentes da galáxia que estavam se deixando levar pelos ventos. E Paulo precisa orientá-los. Paulo está orientando o seu pupilo, permanece naquilo que você aprendeu. Você aprendeu dentro da tua casa, as sagradas letras, e eu estou aqui apenas aperfeiçoando esse conhecimento. Uau! Permanece naquilo que você aprendeu, que você acredita, que fostes inteiramente inteirado. Meu Deus do céu! Ele coloca aqui por 2 razões principais. A primeira, porque sabia de quem tinha aprendido. Olha só, permanece naquilo que você aprendeu, porque você sabe quem te ensinou. Quem te ensinou foram 2 pessoas que têm crédito, tua mãe e tua avó. E eu estou apenas entrando no pacote para te aperfeiçoar, mas sabe que quem te ensinou primeiro foi mamãe e vovó. Então permanece naquilo que você aprendeu. Meu Deus do céu. 2, que é a letra B, né? Vamos lá. Porque são as sagradas letras, os escritos sagrados, a Bíblia sagrada. As sagradas letras são os escritos sagrados. Para nós é a Bíblia. É isso. Você sabe de onde você aprendeu. Da onde toda a tua base de ensinamento veio. Dentro da tua casa foi usado o quê? As letras sagradas, as escrituras. Tua mãe não ia ensinar qualquer coisa para você da boca para fora. Ela falou daquilo que ela aprendeu e você automaticamente aprendeu com ela. Aprendeu com a tua avó, que era conhecedora das sagradas letras. Coisa linda demais, pelo amor de Deus, claro. É assim que a gente ensina nossos filhos. Pois é. Meu Deus do céu.
Ensinando com a Bíblia, ensinando com a Bíblia. Ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer, ele não vai se desviar, não vai não, mas não vai mesmo. Aprendeu, e o autor coloca aqui uma herança espiritual muito útil, sim, de fato, para o exercício de seu ministério, que agora está sob a orientação de Paulo. Então, tudo que ele aprendeu dentro da sua casa serviu como pauta de espiritualidade, e isso vai causar em Paulo um certo espanto, felicidade, porque essa base espiritual que ele traz de dentro da sua casa, pautada nas sagradas letras, meu Deus do céu, vai condicioná-lo a exercer o seu ministério sobre a orientação de Paulo. Pega a visão, crente, pelo amor de Deus, é muito Deus nisso aqui. Vamos lá, o ensino cristão então deve começar em casa, no lar, sim. Em Deuteronômio 6, 6-9, a gente vê isso. Passado de pai para filho, de geração a geração. Os ensinamentos começaram assim. A didática desse tempo não tinha escola, então era em casa que se aprendia. Ou seja, e detalhe, pelo fato de não haver algumas escolas, isso acabou gerando essa necessidade, né? Com toda a propriedade. Bom, mas vamos lá, deixa eu ir por 3 aqui, eu vou ter que parar agora. Vamos lá, ver se dá tempo, segura aí. Bom, a Bíblia é divinamente inspirada. Bom, está escrito que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, sim. O termo grego theopneustos, inspirada por Deus, divinamente inspirada, vem da palavra theos, que é igual a Deus, e pneu, que significa respirar, soprar. Coisa linda, né? Então, inspirada por Deus, eu posso dizer que foi soprada por Deus, soprada pelo Espírito Santo. Coisa linda, né? Porque é o Espírito Santo que traz essa inspiração e coloca sobre os canais para redigirem a mensagem, ou divulgarem a mensagem, ou pregarem a mensagem. Então, automaticamente, o agente de inspiração divina aqui, theopneustos, Deus, né? Pneu, respirar, soprar. Cataloga literalmente, sopradas por Deus, sopradas pelo Espírito Santo, com toda a propriedade. E quem recebe a inspiração do Espírito Santo é movido pelo Espírito Santo, é levado pelo Espírito Santo, tá? Meu Deus do céu, é conduzido pelo Espírito Santo. Amém? Bom, queridos, então, chegando aqui dentro do tópico de número 3, tendo as Escrituras como o fundamento. As apresentações aparecem aqui no ponto 1, 2 e 3. O primeiro deles, a autoridade apostólica. O autor começa a sua pauta dizendo que a autoridade apostólica era reconhecida pela igreja inquestionavelmente. A autoridade deles era vista e obedecida pela igreja. E ele também vai dizer que isso aqui automaticamente é fruto da vontade de Deus. E vai pontuar que se os evangelhos, né, de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, né, tem a mesma inspiração do Antigo Testamento, ao mesmo tempo que as epístolas também, automaticamente isso aqui passa a ser visto como inspirados. Agora, uma observação interessante é que quando a gente vê Mateus entrando em cena, ele está escrevendo para o povo judeu. Então, automaticamente, a gente percebe que o Evangelho de Mateus vai ser muito mais aceito do que o Evangelho de Lucas, que está escrevendo para os gregos. Pois bem, independente disso, o fato é, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles entram dentro do contexto, né, de literaturas inspiradas, até porque o Novo Testamento ainda está em construção, né? Quando Paulo está em evidência, literalmente, quem está redigindo o livro de Atos é Lucas também. Então, veja bem, tanto o livro de Atos quanto as epístolas paulinas, né, petrinas e joaninas, elas automaticamente ainda estão em processo de construção, elas estão ainda entrando em evidência.
tá? Mas a gente já pode considerar literalmente aqui os escritos dos 4 evangelistas dentro desse conceito de inspiração veiculada no mesmo nível do Antigo Testamento. Todavia, né, essa construção do Novo Testamento, a partir do livro de Atos até o livro de Apocalipse, também vai entrar dentro desse cunho de literatura inspirada literalmente, tá, pelo próprio Espírito Santo. Isso aqui não há sombra de dúvida nenhuma. Por quê, pastor? Porque o próprio Paulo corrobora com isso. Quando ele diz que ele foi posto, já disse, é a terceira vez que eu estou dizendo, que ele diz que foi-lhe posto um espinho na carne, para que ele não se exaltasse concernente às revelações que recebeu. E ele automaticamente, vou repetir o que eu já disse, ele tem 13 relatos escritos, literalmente inspirados pelo Espírito Santo. E volto a dizer também que possivelmente o livro aos Hebreus faz parte desse cunho de literatura. Então não seria 13, seria 14, ok? Mas como ainda não se tem aquela certeza 100%, a gente fica no campo da tese, da teoria. Mas são 13 cartas redigidas e inspiradas pelo Espírito Santo, sem sombra de dúvida. Isso aqui fundamenta literalmente as Escrituras, fundamenta literalmente a autoridade das Escrituras. Ou seja, só corrobora com a autenticidade do Antigo Testamento, porque o Antigo é a base, o Novo, né, é a construção. Coisa linda. Então, ponto de número 2, abrangência. Em muitas passagens do Novo Testamento, o termo escritura ou escrituras se refere ao Antigo Testamento. Bom, aí o autor diz aqui pelo menos algumas dezenas de vezes. Temos aí até referências sobre isso. Mas ele diz, no contexto da expressão de Paulo, ou Paulina, se você preferir, quando diz toda a Escritura é inspirada por Deus, ele está dizendo, não se restringe apenas ao Antigo Testamento. Não se restringe apenas ao Antigo Testamento. Por que, pastor? Porque a intenção do Espírito Santo, o agente de inspiração maior, que é o Espírito Santo, é mostrar que se trata de todos os 66 livros sacros da Bíblia, tá? Para que vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sim, eu pontuei aqui que automaticamente, se pelo menos um desses evangelhos, Mateus, como o autor coloca, tem a inspiração do Antigo, é claro que a gente aqui até pontuou que nesse período de abrangência de Paulo, o livro de Atos, né, e todo o Novo Testamento, ele está em processo de construção. As cartas estão sendo redigidas, o livro de Apocalipse ainda vai ser escrito, então eles estão em um processo de... Pois é, estão em processo literal. Só que veja bem, não é o fato de estar em processo que não deixa de ser inspirado, tá? Porque quando o autor diz isso aqui, os 66 livros, ele já está incluindo automaticamente, né, dentro desse contexto da afirmação de Paulo, né? Mas deixa eu deixar isso claro aqui. O Novo Testamento, tirando os evangelistas, começando de Atos, com a história de Paulo, a história da igreja, as cartas que viriam, o Apocalipse que seria escrito, tudo isso ainda está em construção, tá? Mas não deixa de ser visto como livros inspirados em hipótese alguma e faz parte de todo o contexto, justamente porque o fundamento começa com os profetas, mas também está embasado nos apóstolos. Pega a visão? Falou. Isso aqui só autentica literalmente, né? O que, pastor? O fundamento das Escrituras. E o ponto 3, a Bíblia é vista como o manual de Deus. A Bíblia é vista como o manual de Deus. Pega isso aqui, o manual de Deus, né? Versículo 16 e 17.
Aí ele diz aqui, além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, a Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, não somente para os obreiros, mas para todos. Não somente para os obreiros, mas para todos, para equipar qualquer pessoa que leia as Escrituras. Qualquer pessoa. Sim, a gente usa muito essa expressão aqui, veiculada aos obreiros. Mas veja bem, quando ele usa esse termo aqui, isso aqui é para qualquer crente. Está firme na fé? Está firme na doutrina? É para qualquer um. É para todos nós. Não é só para quem é líder, quem é pastor, não. É para todos os membros da igreja. Pega a visão, tá? Para ensinar o crente, para o crente saber literalmente se equipar, saber conhecer, saber lidar e principalmente como trabalhar. Pegou a visão? Então isso aqui é para todos. Tá? Concluindo então essa lição, automaticamente muito boa, né? A Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade. Ok? A Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade. Ok? Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus. Eu estou falando da Bíblia. E a Bíblia automaticamente é o manual, principal de uso da igreja. Ok? A igreja existe por causa das Escrituras. A igreja permanece por causa das Escrituras. A igreja segue por causa das Escrituras. A igreja acredita por causa das Escrituras. A igreja segue Cristo por causa das Escrituras. A igreja segue no caminho da fé por causa das Escrituras. Porque as Escrituras corroboram e falam literalmente de quem é a sua fonte. De onde vem sua inspiração? Vem de Deus. E a fonte, literalmente, é o próprio Deus, é o Espírito Santo, literalmente. Então, automaticamente, quando a gente olha para as Escrituras, a gente pontua Deus, o Espírito Santo e, é claro, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a essência da própria palavra. Pois, automaticamente, Jesus ele é visto literalmente dentro de todo o conteúdo das Escrituras. Desde o livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, Jesus é o tema central das Escrituras. Pois é, para a próxima. Deus abençoe e beijo no coração. Não esquece, seu like, se inscreva, acione o sininho. Fique conosco.